Alô, Ruben. Alô. Tranquilo? Então, estás bom? Tudo bem? Meio com sono, mas. Faz parte da aventura. Yeah. Mas É. é. Mas vale a pena. Bem a Ah, pena. é bom, é bom. É bom. Olha, era o que eu estava a dizer, eu vou jantar e Tá, já tranquilo, tranquilo. Sem stress. Estava aqui a testar a câmera também. mais um bocadinho. Vou Tá aqui bom. comer e já volto. Tá? Tranquilo. Até já então. Então vai, até já, obrigado. Até já.
Oi, tudo bem? E aí, Ricardo, tudo bem? Então, Como é que vais? vou bem. E tu, como é que tu vais com esta nova etapa? Tudo bem? Sem Hã? sono, mas sem dormir. Assim, não é que a gente não tenha dormido, mas está tudo trocado, né? Acordar três Não. vezes à noite, e depois tem que se dormir de manhã, do dia, né? Como esta semana ainda estou em casa, ajuda. Acho que vai gostar mais é a semana que vem, quando começar aí o dia a dia do trabalho, né? Pois, yeah, yeah. Vai gostar mais, mas pá, estamos a arranjar formas também de facilitar isso. Yeah, yeah. Mas é pá, vale todo o sacrifício. Claro que sim. Muito Realmente fixe, pá. é muito bom. É. Não há experiência igual mesmo. Onde é que está? Quem é que entrou? Foi o Paulo Valente, Paulo Souza, que troca-me todo aqui. O Oliveira é Alexandre, né, que vocês chamam? Vocês É o chamam ou não? Alex. Alex, né? Ele também é Paulo. Também é Paulo, pois deixa-me tentar mudar aqui o nome dele. Acho que não consigo. Consigo sim. Grande Paulo Valente, como vai? Tudo bem? Grande Paulo, como é que é? Conseguem ouvir-me? Baixinho. Baixinho. Conseguem ouvir-me bem? Baixinho. Boa noite a todos. Eu vou tratar isto. Som. Conseguem ouvir melhor? Agora Yeah. estamos a ver melhor. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem? Parabéns. Agora mais isso. Deixa lá ver se o Alexandre já comeu tudo. Alô, eu tô. Já está aqui. Olá, pessoal. Oi, Boa noite. tudo bem? Ia-te mandar mensagem. Não, eu tô aqui, olha isso. Olá. Tô aqui acompanhado, cuidado. Oi, Não quero nada. olha o que te espera, olha o que te Tô espera. aqui acompanhado aqui agora. Eu quero ouvir. Agora arranjaram aqui a curiosidade pelos fones. Nunca querem, quando a gente quer pôr, nunca querem. Não é? Eu quero. Eu já tô E aqui, tá? Tranquilo. Essas 2 semanas foram tranquilas também? Tiveram alguma oportunidade de som, etc? Ou alguma experiência que tenham tido nesses essas 2 semanas ou mais do mesmo? Mais do mesmo, sim, para mim, pelo menos. É. Ok. Nós tivemos lá a nossa conferência lá da MCI. Não, infelizmente não correu como se tinha, como gostaria, não como se tinha planeado, porque infelizmente não foi bem planeado. Mas pá, muito som. Os gajos tinham $500 000 de euros em som. Só que Meio milhão? Ai. é fácil chegar lá a esses valores. Depois eu posso mostrar como. Está bem, está. Mas, assim, lógico, aquilo era um auditório para 1000 pessoas, eles tinham o som para 5.000, que é normal isso acontecer, né? E pronto. Ali, infelizmente, o som não foi bem montado pela parte deles e pela nossa parte. Tivemos pouco tempo para preparar as coisas no dia. E eu estou a dizer isto porque que é para também vocês terem terem um pouco um feedback, né? E talvez não cometerem esses erros, digamos assim. Em primeiro lugar, se um evento começar tipo, por volta da hora do almoço, tentem sempre, por mais que seja mais caro, pá, fazer um esforço maior, mas fazer com que a equipa técnica monte o som no dia anterior, se for um evento fora, exato fora do vosso espaço, né? Em que se tenha que alugar um equipamento e que toda a equipa chegue o mais cedo possível para que realmente dê tempo de montar, de passar, principalmente quando o equipamento não é vosso. Então, o que é que aconteceu, por exemplo, no nosso caso? Tivemos que juntar 2 mesas, uma mesa que era nossa, que era a X32, com uma mesa que era deles. Depois, ali, o pessoal não quis usar um preset que eu já tinha preparado, etc. Então, houve várias falhas nesse sentido.
Mas isso, lá está, é bom para a gente, não quer dizer que se deitou fora ou se perdeu a oportunidade, como é óbvio, mas é experiência, acho que tudo conta como experiência, né? Boas ou mais. Conta para a gente perceber, não, realmente não dá para montar tudo no mesmo dia, porque imagina que o evento era para começar às 2h30, sendo que tinha que se montar um palco gigante a partir das 9 da manhã, ainda passar som e fazer todos os ajustes necessários, né? Então realmente nesse sentido deu barraco. Pá, e tínhamos até uma qualidade de som, assim, capacidade, ou seja, potencial, digamos assim, isso é a palavra correta. Tínhamos um potencial de som muito bom ali. Infelizmente, eu já vi naquela sala, com aquele sistema de som, um som muito melhor. No caso ali, da minha parte, eu sei que poderia ter feito mais se tivesse mais tempo, isso sim. E lá está, a parte da montagem foi o que é que eles fizeram ali de errado, só para vocês perceberem também. A posição do técnico de som era um dos piores locais que se poderia ouvir, né? Então, como é óbvio, eu estava num sítio onde não conseguia ouvir bem, então eu ia para a esquerda, dava tipo 4 ou 5 passos para a esquerda, 4 ou 5 passos para a direita e ouvia muito mais os agudos do que no centro, né? Então é lógico que isso leva com que eu tenha que, se estou no centro e não ouço agudos, o que é que vai acontecer no lugar onde se ouve? Vai estar muito mais alto do que é suposto, porque eu vou ter que compensar para poder ouvir, né? Esse era um dos detalhes. Outro detalhe, por exemplo, que eles montaram mal foi que aquele é um line array, né? Para quem não sabe o que é um line array, assim, muito brevemente, são várias colunas separadas, em vez de ser uma coluna daquelas como vocês têm na Logos, que é um bloco, uma só coluna, em que ela envia todos os médios agudos e eventualmente poderia ser um subwoofer para os graves. Aquela não, são várias colunas. A volta de atrás, essa coluna, essa point source, né? Uma coluna só, ela por norma tem uma dispersão de 90 graus por 60, ok, 90 na horizontal por 60 na vertical. Essas line arrays por norma elas têm 90 ou mais na horizontal por 10, 12 na vertical. Então a gente obtém muito mais dispersão ao juntar várias coluninhas pequenas. E isso faz com que a pessoa, num espaço muito comprido, a gente possa aumentar a coluna de cima, a nível de volume, e deixá-la muito mais alta do que a coluna de baixo que está que está apontada para as pessoas, né? Eu posso dar um exemplo prático disso aqui, que acho que vale a pena a gente... Rock in Rio. Quase isso, Não, mas isso, por exemplo, em Sintra nós usamos esse tipo de sistema, né? Line array. Num espaço que seja minimamente alto, é verdadeiramente das melhores soluções que se pode utilizar, ok? Então, tinha desligado isto. Ok. Onde é que estão vocês? Aqui, share screen, desktop. Okay. Conseguem ver isto aqui? Esta coluna? Ou estas colunas? Prontos. Basicamente isto é um line array, é um dos tipos de line array, existem outros, mas depois mais tarde vocês vão entender. E então esta primeira coluna de cima, ela a nível de volume, imagina que está em 0 dB, né? No volume do power dela. Esta aqui vai estar a menos 2, esta a menos 4, esta a menos 6, entende? Tipo, conforme o local alvo em que as colunas estão a apontar, ok? Como é óbvio, esta aqui vai estar muito mais baixa, talvez 10 dB, ou se for preciso mais ainda, do que esta, para que a gente tenha uma dispersão em que a pessoa que está à frente e perto do PA não esteja com os cabelos em pé, assim, com o vento da coluna, né? E estas aqui, e as que estão lá atrás não ouçam, né? Então isto ajuda, lá está, temos uma diferença de volume de quem está na primeira fila, vá, e na última, uma diferença bem menor, ok? Então damos uma experiência melhor a nível
de som. E basicamente o que eles erraram ali foi que esta coluna, logo a primeira, estava apontada para o técnico de som, o eixo dela. Só que eu ainda tinha mais 20 metros para trás de pessoas, né? Então as pessoas lá em cima não ouviam, as pessoas lá à frente levavam com o som tipo a arrebentar. Então eu tinha sempre, epá, está muito alto, epá, está muito baixo, epá, a conferência toda. Então, pronto, foi uma experiência nesse sentido a má experiência nesse sentido que impediu que o evento fosse melhor. Pá, mas como é óbvio, Deus sempre faz a sua parte também e o evento em si correu bem no modo geral. Mas pronto, só queria partilhar isto com vocês, que acho que é bom ir partilhando essas coisas, essas experiências, para também vocês não cometerem os erros que a gente vai cometendo. Bom, alguma dúvida? Só tem alguma questão aí que possam ter pensado durante a semana? Paulo Sousa, preferes que chame Paulo Sousa ou Paulo Valente? Desculpa. Não é isso. Carrega aí no... O que preferires. Okay. Sousa, Valente, o que quiseres. Não, já sei. Tu és Paulo e o Paulo Oliveira é Alexandre, é isso? Pode ser Alexandre, né? Pelo menos o Ricardo diz que te chama Alexandre, né? Ok. Pode, ok. Assim é mais fácil na minha cabeça, que senão vou-vos trocar para a vida. Estás a perguntar se havia questões. Sim, questões, dúvidas, como tu pessoalmente tiveste aquela aula individual quase, né? Praticamente, não, foi mesmo uma aula individual. Ficaste com alguma dúvida? Está tudo... Só que eu, à medida que estou a falar contigo, estou a ver os apontamentos em que parte é que ficámos. Eu não tive a oportunidade de rever a aula. Uhum. Só estive mesmo na aula. Ok, eu vou fazer essa revisão rápida, ok? Pelo menos aqui no programa, está bem? Se Ok. for... Delay input, retorno, crossover. Okay. Sim, essa parte, por exemplo, do crossover já foi um bocadinho mais além do que era o objetivo da aula, mas visto que também estavas com essas dúvidas, a gente acabou e estavas só tu, né? Acabámos por falar. Está bem? Ruben, aqui o vídeo tinha umas 2 horas, né? Mais ou menos. Yeah. É porque foram as duas aulas de seguida. Não, sim. Eu só consegui ver a primeira hora. A segunda hora que foi só com o Paulo, ainda vi um bocadinho dali do... Ok. Até ali, quando estavas a falar com o Paulo, foi a mesma coisa, né? Eu assistiria, quando tivesse a oportunidade, não precisa ser já como óbvio, mas eu assistiria porque, lá está, como foi uma aula só para ele, o que é que aconteceu? Eu fui esclarecendo muitas dúvidas que ele tinha. Conforme eu dava logo, assim, alguma nomenclatura, por exemplo, matriz, o que é matriz? Estava a falar muito rapidamente e ele foi-lhe esclarecendo essas dúvidas. Então, aquilo que eu falo, né? As dúvidas de um podem ser as dúvidas do outro e assim talvez possam ficar mais esclarecidos também. Se quiserem, se tiverem a oportunidade de ver, com o tempo, depois acho que vale a pena, está bem? Bom, vamos então só rever a parte do programa que a gente viu na última aula e depois eu vou dar continuidade ao programa em si. O programa não, no caso isto não é um programa, é assim um controle remoto, né? da mesa. Então basicamente o que a gente tinha visto era, nós tínhamos aqui um canal de exemplo, né? E na aba do canal a gente pode chamar isso de um channel strip, né? Uma cadeia de sinal deste canal. E no channel input nós tínhamos então a possibilidade de fazer o stereo link, tínhamos a possibilidade de fazer o phantom power. Temos aqui mais um rapaz que já me estava a esquecer dele. Temos a possibilidade de ter o phantom power para algum microfone condensador ou para uma DI que seja ativa. Temos a possibilidade de inverter a polaridade do sinal, né? No caso de dois... Como? Desculpa interromper. A polaridade não era um filtro de ruído? A polaridade não. É como se fosse o resultado, vai ser esse, ok? Ok. Aqui está aqui. Desculpem lá, só fechar esta aba. Que invertia o sinal e depois comparava o sinal. Exato. Ou seja, tu, na realidade,
isto não é um filtro de ruído, ok? Não, o que tu estás a falar, quando inverte, estás a falar, agora que eu percebi o que tu queres dizer, tu estás a falar na questão do cabo XLR e do cabo jack, ok? Aí sim, existe um filtro o facto do XLR ter dois sinais exatamente iguais e eles se inverterem no início e no fim do cabo, é que faz com que haja esse cancelamento do ruído, ok? Mas basicamente é algo idêntico ao que a gente está a fazer aqui, só que não para ruído, e sim, por exemplo, num kick, que tu tens dois microfones. É muito comum usar dois microfones no kick, né, no bumbo. Tu usas um microfone para captar só o beater, né, que é aquela onde a pessoa pisa, né, e um na parte de fora, ou seja, tu apanhas o ataque e os graves do bumbo, ok? Então usas os microfones. Mas o facto de teres duas fontes sonoras, uma fonte sonora, mas para captá-las de duas formas, faz com que haja um fora de fase, ok? E aqui tu vais inverter a fase de a polaridade dos canais, para ver se realmente só isso é o suficiente para tu teres um ganho de graves a mais, ok? Não é ganho, é um recuperar, porque na realidade tu não ganhas, o que acontece é que quando tens essas duas fontes, elas estão desalinhadas, tu perdes, e tu ao inverteres a polaridade pode ser que tenhas um ganho, ok? Um recuperar, desculpa, estou sempre a dizer ganho e não é ganho, é recuperar. Pode ser que tenhas um recuperar dos graves, está bem? O mesmo acontece para uma caixa, é muito comum, e eu não aconselho bumbo, só um canal. Ultimamente até tem feito quase sempre. Caixa, dois canais. Porque a caixa, ela realmente é um instrumento, tanto em cima e em baixo, ele precisa eles complementam-se mesmo. Né? Okay? O som de uma caixa, um som de um snare drum, de uma tarola, né? Ela precisa de ser complementada com os dois microfones, com o de cima e com o de baixo. Okay? Senão tu nunca vais ter um som bom o microfone de cima nunca vai captar a esteira de baixo. Okay? Paulo, se não sabes o que é uma esteira, depois pedes ao Alexandre para te explicar o que é. Eu vou explicar eventualmente, a gente vai estudar os instrumentos, as características dos instrumentos, porque é bom vocês saberem, mas só para não fugir muito aqui agora, devido à explicação do exemplo, está bem? Mas basicamente a polaridade é isso, está bem? Não serve para tirar, neste caso, não serve para tirar ruídos, e sim para recuperar um sinal ou algumas frequências que estejam a ser perdidas. Não quer dizer que às vezes nós não queiramos usar para provocar isso, ok? Às vezes nós queremos provocar uma perda de sinal para que, em vez de termos que utilizar um equalizador maluco para tirar um monte de graves, nós invertemos a polaridade de um dos microfones ou dos cabos que estejam a captar aquela fonte para diminuir a força dos graves naquele canal, ok? Daquele instrumento, está bem? Atentem-se a isso, porque isso pode ser, eventualmente podem vir a precisar disso, está bem? Isso é só para graves? Não é que é só para graves, só que a diferença a nível de fase é mais notada nos graves, ok? A fase nota-se muito mais em graves do que em agudos. Por isso é que tu, lá está, recuperas muito mais os graves, está bem? E não só, os graves também são mais lentos, né? Os graves demoram mais tempo a chegar, digamos assim, Então, tipo, é uma boa coisa para usarmos, então, no canal do baixo também. Se usares dois canais, sim. Ou seja, isto aqui mas só se usar dois canais. Exato. Só serve, não consegues inverter a polaridade de um canal só. Ou seja, tu consegues, invertes, mas não ouves nada. Não existe. Não faz diferença. Não faz diferença nenhuma. Ok. Estás a ver? Porque o resultado, a perda desses graves, é o resultado de ter dois canais com o mesmo som a chegar a tempos diferentes. Entende? Eles chegam em tempos diferentes. Isso depois vai ser explicado com mais detalhe e visualmente falando, para vocês entenderem, e fazemos esses testes de inverter a polaridade, etc. Vocês vão ver bem. Aqui praticamente eu estou já explicando o que é cada coisa, assim, não é minuciosamente, é assim, uma varridela, e só mais também para vocês terem um contacto visual com a mesa, que a maior parte de vocês vai usar durante muito tempo. É a mesa que eu uso também, né?
E assim vocês já começarem-se a familiarizar, ao mesmo tempo vão já conhecendo os termos que a gente depois vai abordar. Mas lá está, cada um, a polaridade, a gente vai entrar mesmo nela e ser bem minucioso, o input delay, depois estes outros que a gente já vai falar hoje aqui, está bem? Ficou esclarecido? Paulo e Luciano. Ok. Boa, o programa da mesa, né? Não consigo ouvir, não consigo ouvir. Estás mutado. Desculpa, esqueço-me. Eu estava a tentar encontrar a definição e edição da polaridade no canal, aqui ainda na aplicação. É só isso que estava a tentar fazer. Ok. Encontraste? Vê-se depois, agora não é. Ok. Logo de seguida, então, tínhamos o input delay, ok? Não se esqueçam que é diferente do efeito delay, ok? O resultado é diferente. Aqui, eu não me lembro se a gente falou nesta aba, ok? Mas não falámos, vamos falar, pronto. Aqui é o que? É um insert de efeitos ou dos efeitos da própria mesa ou de um insert físico, ok? O que é um insert? Insert é no meio da nossa cadeia de sinal já dentro da mesa. Lembram-se que a gente na primeira aula falou da cadeia de sinal, né? Mas dentro da mesa nós também temos uma cadeia de sinal e basicamente é isto que a gente está aqui a olhar. Nós estamos a olhar aqui, ou seja, nós temos a cadeia de sinal nesta mesa, neste momento está com o channel input, depois vai para o noise gate, depois o equalizador, o dynamics, que é o compressor, etc. Então, o insert é esta abazinha que vocês estão a ver aqui no rato, que eu estou a ligar e desligar a roxo, talvez seja mais fácil para ver, ok? É uma posição onde nós vamos inserir um efeito, ok? Dentro da cadeia de sinal. Um exemplo, eu quero usar um segundo compressor numa voz, ok? Eu quero usar um segundo equalizador, ok? Eu vou poder fazer isso através do insert. Eu tenho o meu pai, ele trabalhava num estúdio e eu tenho, e ele deixou-me um compressor, um 1176. É bom vocês conhecerem isso, porque é um dos compressores mais famosos. 1176. É um dos compressores mais famosos do estúdio. Ele deu-me aquilo, se vocês têm noção, um compressor só para um canal só que custa 2.000 euros. Um compressorzinho, mas é um mega compressor. No caso, eu uso a versão plugin, como é óbvio, né? Não andei a espalhar. Enfim. Vocês querem inserir um compressor, porque é um compressor que serve muito bem para caixa, para voz, etc. Guitarras. Querem utilizar, para além do compressor daqui da mesa, normal, querem utilizar um compressor. Ok, então venham ao insert e vão ter aqui os auxiliares, vão ter 6 hipóteses de inserir aqui algo, ok? Atenção que os auxiliares da mesa não servem só para isso. Aqui eles dão essa hipótese, porque o auxiliar tem uma entrada e tem uma saída. Então por isso é que é um insert, ou seja, ele entra, ele sai do... Vamos raciocinar. Ou seja, o som, eu quero utilizar um efeito que está fora da mesa. Então eu tenho que enviar o sinal para esse efeito e depois voltar a pô-lo dentro da mesa, que é para ele sair para o PA. Né? É porque aquele efeito em si não está ligado ao PA. Então vamos acabar por utilizar esses auxiliares. Está bem? Aqui em baixo temos onde diz insert pré. O que é que ele faz? Ele muda a posição do insert. Ou seja, neste momento, com o pré desativo, ele está em pós-equalizador e pós-compressor. Se eu carregar em pré, ele fica em pré-equalizador e pré-compressor. Por que é que eu posso querer isto? Um exemplo. Eu posso ter uma simulação de uma distorção aqui da mesa, né? De um drive para o baixo, por exemplo. Eu gosto muito de usar, sou fã de... Como é que sou fã? O drive ajuda imenso na mixagem do baixo. Né? E muitas vezes o pessoal não tem o drive, então eu gosto muito de pôr. Só que o drive, às vezes, ele traz frequências indesejadas também. Então, se eu puser um drive depois do equalizador e do compressor, como o insert é a última coisa antes de ir para o PA, eu já não consigo fazer mais nada depois da distorção, entende o que eu quero dizer? Ou seja, aquelas frequências que são indesejadas, eu não consigo limpá-las. Se eu tiver em pré, consigo, ok? Por exemplo, eu quero o drive no baixo, mas também quero comprimir, né? Depois.
Se eu tiver em pré, consigo. Se tiver em pós, já não consigo. Porque eu já comprimi e equalizei o baixo, o instrumento, só depois é que eu passei pelo meu insert, no caso, pela minha instrução. Entendem? Então eu posso ter o controle e eu devo sempre ter atenção a isso. Qualquer efeito que eu puser usar como insert, eu devo sempre ter atenção que tipo de efeito é que é e onde é que ele deve estar situado. Ok? Um exemplo muito comum para usar o insert em pós é a reverb, delays, ok? Porque eu quero enviar para o reverb e para o delay um sinal já limpo, já comprimido, ok? Senão, imagina, eu vou pegar um sinal sujo, digamos assim, né? Ou seja, um microfone de uma voz, por exemplo, que está cheio de grave, da caixa do grave, do baixo que está a entrar no microfone. Se eu puser o insert do reverb antes, eu vou estar a enviar aquele sinal sujo, cheio de grave, para o reverb. O resultado não vai ser agradável. Okay? Então, é por isso que este insert pré serve, está bem? E o Dynamic Pré faz a mesma coisa, mas no compressor. Ele altera, digamos assim, pega o compressor e mete antes ou depois do equalizador. Okay? Raras são as vezes que se usa um compressor. Uma delas poderia ser exatamente como temos aqui. Imaginem que no insert eu pus o tal 1176, né? Então, pá, um mega compressor. E eu preciso realmente comprimir bastante aquele canal. Então eu posso pôr o compressor em pré, comprimo logo inicialmente, só depois é que eu equalizo, porque imaginem que comprimi de tal forma que o próprio compressor trouxe algumas frequências indesejadas. Então eu comprimo, aquelas frequências estão mais, mas ainda tenho um equalizador em que eu vou poder depois limpar aquelas frequências e comprimir novamente com o meu 1176. Ok? Lógico, podem comprimir 2 vezes de seguida, não há problema. Né? É muitas vezes que eu faço isso. Eu ponho 2 compressores de seguida, no caso da voz e em outras situações. Mas dá para vocês fazerem isso, tá bem? Mas a maior parte das vezes vocês vão encontrar desta forma. O equalizador sempre primeiro e só depois o compressor, tá bem? Isto porquê? Porque se eu, lá está, tenho um compressor, o compressor ele ativa, este tipo de compressor, ele ativa quando alguma das frequências passa o nível que eu já vou entrar, já vou dizer qual é o nome do nível, no caso é o threshold, né? este botão que tem aqui, este fader que eu tenho aqui. Quando alguma das frequências naquele canal passa este nível, aí é que o compressor começa a estar ativo. Eu já vou falar melhor sobre o compressor, tá bem? Mas só para vocês entenderem o porquê de estarem para aí pós. Então, se eu tenho frequências que são indesejadas naquele canal e eu estou comprimido primeiro, o que é que vai acontecer? O compressor vai estar ativo devido a frequências que são indesejadas naquele canal. Então, porque é que eu devo usar quase sempre em pós? Para que eu possa limpar primeiro aquelas frequências que são indesejadas, para depois eu comprimir aquele canal e só comprimir o que eu quero verdadeiramente. Ok? Essa é a razão mais óbvia, mais simples e que realmente traz os melhores resultados, é isso também. Mas lá está, vocês são livres também de testar. Nem tudo o que são regras no áudio são regras são guias, ok? Existem muito poucas regras em áudio. A maior parte das coisas são guias. A regra fundamental é o que é que soa bem. Essa sim é a regra número 1 do áudio, é o que é que soa bem. Se soa bem, tu metes a mesa virada ao contrário, com o input ligado no output, olha, fazes ali a pior bagunça que puderes fazer, mas se soar perfeito, se soar muito bem, então é isso que deves fazer. Está bem? Naquela situação, como é, né? Pode ser que não se replique. Ok? E logo aqui ao lado, ainda no channel input, nós temos então o nosso ganho, o nosso fader de ganho. No caso, na mesa, muitas das vezes é um potenciômetro, né? Algo que se roda. Neste caso aqui é um fader, está bem? Ele vai de mais de 60 dB a menos de 12, ou seja, podem fazer aqui ainda um trim do próprio ganho, podem diminuir. Às vezes, ok, deixa-me só até vos fazer aqui um exemplo disso. Não é isto. Não consigo fazer aqui. Será que consigo fazer aqui? Também não. Ok. Depois eu mostro isso. Mas às vezes aqui em vez de ganho diz trim, ok? Trim está relacionado a ganho digital,
ok? Ganho está relacionado realmente ao pré-amplificador. Está bem? Isto é importante saber, principalmente nestas mesas, porque às vezes estes canais vão estar com trim e não com ganho. Em que situações? Em que eu tenho no canal, neste canal 20, eu tenho um canal que me entra, mas que vem de outra mesa. Por via digital, como a gente já falou. Ok? Então, como ele está a vir por via digital, ele não está a entrar literalmente no meu pré ali, daquela mesa, então eu vou só ter um trim, vou só poder baixar ou subir neste ponto, ok? Não vou poder dar mais preamp a este canal, está bem? Mas isso é só para vocês entenderem assim de uma forma muito, muito breve. Ok? Bom, de seguida então, nós vamos ter aqui o nosso noise gate. Este botão ativa ou desativa. Aqui dá-nos mais um feedbackzinho do que é que está a acontecer. Quando isto está ligado da mesa, ele dá-nos aqui um sinal aqui a laranja. A nível nesta aba, ok? Porque depois o noise gate tem mais configurações nestas páginas, mas para já vamos entrar só nesta. Aqui eu vou ter um threshold, que é o meu nível, que eu já vou explicar melhor, e aqui o gain reduction. Então, o que é o threshold? O threshold é a posição, ou seja, é o lugar onde o meu gate vai funcionar. Então, mas o que é o gate? Então, vamos explicar. O gate, basicamente, ele é um portão, digamos assim, que fecha ou muta o canal. O canal, literalmente, quando o gate está ativo, o canal fica mutado, e quando o som passa o threshold, passa este nível, o gate ele abre. Ok? Entenderam? Ou seja, quando eu ativo um gate num canal, por exemplo, no canal 20, eu ativei o gate, o som está mutado. Naquele canal não sai som. Ok? Não sai som. Mesmo que eu tenha lá um som muito baixinho, se eu tiver o meu threshold muito alto, não vai sair som. Ok? Quando o nível naquele canal passar o meu threshold, o gate abre. Exemplo prático. Um bumbo. Ok? Um kick. Eu tenho um kick em que ele bate por norma. Vamos dar um exemplo aqui prático na música. A música, por norma, ela tem... a nível de tempo, são vários compassos, né? E normalmente os compassos, imagina que têm 4 tempos. Ok? Então nós temos um bumbo que, por norma, bate no primeiro tempo. Ok? Em cada compasso. Então temos 1, 2, 3, 4. Quando eu fizer assim, quer dizer que o bumbo bateu. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E nesse 2, 3 e 4, como é uma bateria completa, o gajo está a bater, o baterista está ali a bater nos pratos, ou está a bater na caixa, ou está a bater nos tons. Ok? Se eu deixar o meu canal aberto, e às vezes preciso dar bastante ganho, quer dizer então que eu tenho muito sinal próximo a entrar naquele canal, se eu deixar aquele canal sem gate, o que acontece? Eu ouço o boom, mas naquele canal também vou ouvir tudo o que está a acontecer na bateria nos outros compassos. Ok? O que é que vai? Agora misturem isso vezes não sei quantos canais que eu tenho na bateria, começa a ter imenso ruído e começa a ter duplicação de coisas ou seja, sons que são indiretos, digamos assim, né? Ou seja, eu tenho um tom a bater aqui, mas no próprio microfone que está no tom, mas o som também está a sair no microfone do kick. Entende? Se eu usar um gate, eu consigo usar de forma que assim, o gate só abre quando o kick bate com força. Ok? Se um tom bate, não tem energia suficiente para abrir aquele canal. Ok? Por ser a fonte de som mais perto do input de áudio, vai ter o sinal mais alto, então filtra os outros mais pequenos. É isso? Não só isso, mas nós temos que usar umas certas ferramentas, ok? Às vezes não é só o facto de ser o microfone mais perto, não é o suficiente para abrir o canal, ok? O que acontece? Não é que não é o suficiente. Às vezes ele abre, mesmo assim, os outros canais ainda abrem esse canal. Okay. Por exemplo, um tom muito grave, às vezes, por estar perto, ele abre ainda assim abre o gate. Okay? Então temos que usar umas certas ferramentas que o próprio gate nos dá. Pois não vou entrar aqui em detalhes só para não perder o foco, mas nós temos que usar essas ferramentas para que só o tal microfone, como tu disseste, o tal microfone que está próximo
ao instrumento que nós estamos a querer captar, é que só aquele instrumento é que abre verdadeiramente aquele microfone, ok? E não os outros canais, tá bem? Por norma, onde é que a gente usa isso? Por norma, ok? Tudo o que é a tons, à exceção da caixa, a caixa, a tarola, não se costuma usar, ok? A não ser que se use um outro tipo de gate que se chama um expander. Um expander é um gate um pouco mais suave, está bem? Depois vocês vão entender lá está melhor sobre isso. Mas gate e expander acaba por ser a mesma coisa, mas o expander um pouco mais suave. Atenção que, apesar do expander se parecer algo que lá está, que está a expandir, está a aumentar, não é esse o caso, está bem? Não é isso que ele faz verdadeiramente. Então deu para entender, o gate, ele muta-nos o canal, e quando aquele canal ele é excitado, como eu já disse, né, existe realmente ali um key que ele bate, ele abre aquele canal e fecha conforme, ele até nos ajuda, por exemplo, eu gosto muito de usar o gate para um kick que esteja ali com aqueles overtones que a gente chama de pum, faz aquele som, tem aquelas frequências assim chatas. Usa-se o gate de forma que ele só abra e feche rapidamente, então ele deixa o sinal mais curto. Mas isso já são outros detalhes que depois vocês vão aprender mais tarde. São segredos que eu partilho. É lógico que tem um custo, como é óbvio, né? Cada um depois tem que aumentar o preço da aula, mas para esses segredos, mas não estou a brincar. Logo de seguida, então, temos o gain reduction, que é o quê? É quando aquele canal está fechado, quantos dBs é que estão a ser cortados. Está bem? Aconselho a não cortarem muito mais do que 20 dBs. Ok? Porquê? Porque começa a ser muito óbvio o sinal, aquele corte de sinal. 20 dBs, em qualquer sinal que se baixe 20 dBs, ele já na mixagem, ele já está quase mutado, né? E o gate em si não se ouve tanto. Quando eu digo o gate não se ouve, quer dizer que eu posso configurar o gate de forma que eu saiba que está lá um gate. E nós nunca devemos mostrar que alguma coisa está a ser feita, à exceção, por exemplo, de um delay, de um reverb, etc. Né? Porque isso atrapalha, digamos assim. É o truque da manga. É, exato. Ele tem que estar, as coisas têm que ser feitas de forma que não se perceba que foram feitas, está bem? Tanto em gate, como equalizador, como compressor, etc. Ok? Desculpa interromper. Tu estás a falar de gate reduction, é o nome? Gain Reduction, é o exato. GR que estás a GR, exatamente. 20 decibéis. Exatamente. Por norma, ronda aí os 20 decibéis. Lá está, depois tudo o que eu aconselho a fazer é testem. Como é, se tiverem a oportunidade para isso, testem. Vocês, se tiverem computador, nas próximas aulas, a gente vai começar a usar alguns programas e vocês podem depois, tendo o computador, podem até baixar esses programas e fazer comigo aquilo que eu tiver a fazer aqui, vocês podem estar a fazer ao mesmo tempo nos programas, e vocês vão vendo e depois testam. Vocês testam, ok, deixa lá ver em cortar menos 60 e ouvir qual é a diferença de menos 20 ou menos 10. Entende? Isso eu aconselho sempre a fazer. Porque lá está, como eu disse, neste caso até não é uma regra, mas mesmo que fosse uma regra, é uma regra que pode ser quebrada. Tá bem? E no áudio existe muito quebrar de regras. Okay? De seguida, então, temos o nosso equalizador. Okay? A mesma coisa, ativar e desativar. E aqui temos assim, um overview do que é que está a ser feito na aba do equalizador. Tá bem? Eu não estou a deixar muito tempo, lá está, que é para não nos distrair. Temos aqui um overview muito rápido, visual, mas lá está, não sabemos exatamente em que frequências é que estão. Temos mais ou menos a noção da região. Tá bem? Temos este botãozinho que diz low cut, ok? E ele representa também no nosso gráfico o que é que, e aonde é que ele está a cortar, e mostra-nos o que é que realmente um low cut faz. O low cut é o que? É um corte de graves. Ok? Corte de graves. Low cut. Muitas vezes podem encontrar a sigla HPF. High Pass Filter. Ok? Depois isso vocês vão ter essas nomenclaturas por escrito, tá bem?
Eu vou encontrar muitas vezes também, porque às vezes é bom para decorar. Diz. Eu tenho uma dúvida aqui no equalizador. Pronto, aqui no caso ainda não entraste lá, né? Mas tu centrais aí nessa aba do equalizador. Eu não consigo, ainda não percebi por que às vezes a frequência ela desce num pico muito acentuado e às vezes desce num pico muito mais redondo. Estás a falar nisto aqui? Espera aí. Não é isto, desculpa. Fator Q, né? É, exatamente, deve ser isso que ele está a dizer. É o quê? Ricardo, não percebi? Fator Q. É aquilo que... Exatamente, é isso. Isso. É isto que estás a dizer? Isso. Às vezes sobe assim muito acentuado, numa curvatura muito... Para alcançar o pico, a curva é muito acentuada e às vezes ela é muito mais longa. Ok. Eu vou só explicar muito brevemente. Okay? Hoje não é o tema da aula ainda, mas vai ser explicado, como é óbvio. Mas basicamente é para tu teres controle das frequências vizinhas. Ou seja, o que é que eu quero dizer com frequências vizinhas? Reparem que esta cor, digamos assim, ela está aqui no mais 15, né? No low mid. Conseguem ver aqui? Low mid? Pronto. Esta banda, chama-se de bandas, ok? Esta banda, banda mesmo banda, né? B-A-N-D-A. Esta banda ela está em 276 Hz, ok? Com o quê? Um fator Q, como o Ricardo disse bem, de 10, ok? Por norma, quanto maior o fator Q, mais fininho é a banda, ok? E repara que então, as frequências, se aqui, vamos dizer que aqui temos os 295, né? Então, aqui nestes 200, repara o que é que eu estou a fazer, eu estou a pegar aqui na ponta e a afastar aqui nesta linha. Então, aqui tenho 200, aqui tenho 200 e tenho 300, em média, e aqui tenho 400, pronto. Então, eu nos 300, com o fator Q de 10, ok? Eu não encosto sequer nos 200 e mal encosto ligeiramente aqui, uma coisa muito pouca, nos 400. Agora, se eu puser exatamente este compressor, igual não vou conseguir fazer, vou ter que mudar o Q mesmo. Que se eu mudar o Q para 1, por exemplo, veja o que aconteceu. Ou seja, eu nos 200 Hz, eu tenho muito mais frequências aqui, e nos 400, e chego a ir até aqui abaixo aos 1000. Entendes? Deu para perceber a diferença? Ou seja, com um fator Q mais alto, eu não encosto ou não estou a equalizar as frequências vizinhas. Com um fator Q mais baixo, eu estou a equalizar mais frequências vizinhas. Por norma, o fator Q é para ser para fazer um corte muito preciso, que por norma eu quase nunca uso, ok? Tem que ser algo mesmo muito preciso. Por norma, o fator Q, eu gosto dele um pouco mais largo, não tão largo quanto isto, sei lá, talvez um fator Q de 3 aqui, exato, 3, 4, ok? Depende também da região, ok? E às vezes, por exemplo, se eu quiser poupar, existe um truque que eu faço muito, que é tirar tudo o que seja tons, ok? 250 Hz e 500 Hz. Okay? Quando eu falo tirar 200 Hz e 500 Hz, é isto, exatamente isto. Eu vou tirar, pego uma banda, chego aos 500 Hz, né? Vejam aqui embaixo neste indicador que me diz qual é a frequência, e corto, ok? E a mesma coisa nos 250, ok? Só que sobram-me poucas bandas para eu trabalhar. Então, às vezes, o que é que eu faço? Eu pego só num destes, meto mais ou menos a meio, e aí sim aumento o Q para 2 ou para 1, talvez, ok? Para ter uma banda, um corte maior. Porquê? Porque eu quero realmente cortar naquela região. Tá bem? Não é tão preciso, não, mas does the job. It does the job. Né? Diz. É uma questão mesmo de amador, é a primeira vez que vejo este tipo de interface. Ok. Basicamente, desculpa, muito, muito pragmaticamente, em que é que isto se converte em termos práticos? Ao suprimir frequências, estás a suprimir som, entrada de som, o que é que estás a fazer neste caso? Exato. Estou a omitir ou acrescentar frequências naquele canal. Atenção que eu nunca posso
aumentar algo que não esteja lá. Ok. Mas seja, podes, portanto, ou seja, o sinal existe, a frequência existe. Exato. Não Pode existe, estar muito não existe. baixinha, ok? Sim. E eu vou aumentá-la, ok? Ok. Mas se não existir, por mais que se eu fizer isto num Não lugar... aumentas o que não existe, sim. Exato, não Mas existe. podes suprimir o que existe. Portanto, basicamente é como se fosse um modulador, que é esta frequência que seja audível, a partir de certo ponto podes baixas, não se ouve mais. Sim. Desculpa, é tentar converter isto do abstrato para o resultado Não, final. podes, estás à vontade nesse sentido. Por exemplo, Exato, sabes mas basicamente é isso, é exatamente isso. É pegar, eu vou omitir ou vou acrescentar frequências àquele canal, tá bem? Eu só digo isto, a questão, porquê? Porque eu, às vezes tenho um gajo no teclado que me diz, epá, mete-me grave aí. Só que eu digo, não entra grave aqui, não posso meter uma coisa que não está a chegar. Ou seja, a pessoa lá na fonte, ela toca de forma que não toca. Imagina, um teclado, epá, eu sei, isso talvez possa ser um pouco avançado para ti, mas tendo o Ricardo com experiência nas duas coisas, ele pode até demonstrar isso depois. Mas o teclado, ele tem várias oitavas, tem, sei lá, 8 oitavas, 7 oitavas, depende do tamanho do teclado. E o ponto mais à esquerda, ok? O ponto mais à esquerda, a tecla mais à esquerda, por nome é um Lá. Se for, imagina, um Lá, a gente tem oitavas, chama Lá 0. Tu tocas ali, ok? Aquilo vai ter uma frequência toda extremamente grave, talvez, sei lá, 70 Hz, 80 Hz, talvez até menos, ok? Aqui mesmo aqui em baixo, aqui assim mais ou menos, imagina, 80 Hz. Agora, se tu tocares o Lá, eu consigo aumentar os 80 Hz, porquê? Porque estás-me a dar essa nota, ok? Se tu tocares um Lá 5, o que é um Lá 5? É um Lá da quinta, oitava, ok? Tu só me vais dar um Lá para ir aqui. Então não podes me pedir para acrescentar graves se o Lá que tu tocaste está aqui e tu queres que eu acrescente aqui. Entendes? É isso que eu quero dizer. Não posso acrescentar algo que não exista. Entendes? Nesse sentido. Mas por norma o compressor ele está lá para isso. Para, por exemplo, como, o exemplo que eu dei de tirares aqui 250 Hz num bumbo, ele vai-te limpar muito mais o canal, ok? E vai deixar só o grave do bumbo e o ataque. Mais nada. Ele vai tirar assim, tudo o que seja ali de frequências indesejadas que depois na mixagem, okay, vão atrapalhar. Okay? Mas isso lá está, é algo que é bom a gente não entrar agora, não entrar muito aprofundado agora, que é para vocês entenderem verdadeiramente e ouvirem. Isto, muito mais do que ver, é ouvir o que é que isto faz. E acho que aí então vais conseguir assimilar, Paulo. Melhor ainda. Às vezes, lá está, mais do que saber tecnicamente... Teórica. Diz? Exato, saber teórica é... Epá, o resultado, eu especificamente eu não sei explicar o que é que isto faz, mas se eu mexendo, audivelmente eu sei o que é que isto faz. Isso é o ideal. Assim. Querendo ou não, a gente está a falar em música, como é óbvio, é para ser ouvida. Né? Nada. Paulo, também Alexandre, ficaste esclarecido também na questão do quê? Ok. Depois lá está, a gente entra em mais detalhes sobre isso, mas isto é algo muito importante e é algo que, por exemplo, na maior parte das mesas analógicas não está lá escrito qual é o fator Q. Né? Por isso é que eu digo que uma mesa digital acaba por nos dar ser uma ferramenta muito mais precisa do que uma mesa analógica. Okay. Mas desculpa já agora. Portanto, eu, acompanhando a resposta ao Alexandre, portanto, o Alexandre estava a perguntar porque é que havia picos e porque é que havia... Eu estava, entretanto, gostava de falar disso, eu estava a ver outras coisas. Porque é que havia, por exemplo, picos e outras... Melhor, exatamente podes recapitular porque é que existe já agora essa... Não, lá está, é para tu seres preciso, ok? Raramente usas, são situações muito específicas que fazem... Exato, exatamente. Ou seja, um fator que um fator que é muito baixo, ele é mais fino. Um fator que é mais alto, desculpa, um fator que é mais alto, ele é mais fino, a banda é mais fina. Um fator que é mais baixo, a banda é mais larga, ok? Não se preocupem em saber, eu próprio troco sempre qual é que é um, qual é que é o outro. Eu vou lá e a gente testa e muda, aumenta o quê, diminui o quê e percebe exatamente qual é que é, até isso entrar na cabeça. Para mim, como é uma coisa tão... Eu às vezes tenho essa dificuldade em
não é entender, mas decorar coisas simples, né? Decorar, né? Decorar, exatamente. Então, isto para mim é uma coisa tão simples que eu não consigo decorar isso. Qual é que é o maior, qual é que é o correto, digamos assim, né? Que o 10 é o mais fino e que o 1 é o mais largo. Mas entendendo, isso é o que interessa. E para mim, vocês entendendo, lá está, isso é o que interessa. Novamente, o fator Q, uma banda mais fina, pá, coisas muito precisas, às vezes tens ali um ruído, está aquele, tu queres tirar exatamente aquele ruído, podes usar um fator Q muito fininho, ok? Por exemplo, um equalizador para tirar feedbacks, ele é um fator Q super fininho, ok? Porquê? Porque eu só quero tirar o feedback, eu não quero alterar totalmente a estrutura de equalização daquele canal, só quero tirar os feedbacks. Então vou lá e uso um fator Q extremamente fininho, está bem? Não podes também existem, uma vez vi também existem periféricos que podes colocar associados à mesa que reduzem o feedback, certo? Sim. Existem racks, existem vários efeitos que ajudam a impedir esse feedback. Tá bem? Agora, colocar-se no insert, onde é que se faz? Exato. Se quiseres usar como um periférico, né, algo externo, usarias no insert o auxiliar 1, por exemplo, ok? E tu ligarias no auxiliar 1 a entrada e a saída. Ok, obrigado. Está bem? Infelizmente esta mesa não tem nenhum efeito desses, ok? Por acaso é pena porque daria muito jeito, principalmente nos microfones do pastor. Enfim, continuando então, estávamos a falar do equalizador, né? Corte então de graves, deixa-me só aqui mexer aqui nisso só para a gente visualizar melhor aqui. Okay. Ativação do corte de graves ou do HPF, High Pass Filter. Porquê High Pass? Só os altos é que passam. High Pass, ok? É um filtro que só os altos é que passam. High Pass Filter, tá bem? Eu estou a falar várias vezes essa nomenclatura porque é muito, mas muito, muito comum usarem essa nomenclatura em vez de low cut ou high cut, tá bem? Portanto, é bom decorarem as duas. High Pass, Low Pass. Ou low cut, high cut. Porquê? Porque inverte, ok? Um high cut é um low pass e um low cut é um high pass, entende? Por isso é que eu estou a falar. Porque realmente é troca, mas bem, infelizmente é aquilo que a gente tem, não há um padrão exato para isso, está bem? E aqui embaixo, então, temos a frequência em que vai haver esse corte, ok? Por norma, é muito usado. Este é o corte mais usado em tudo o que é áudio, ok? Para fazer uma limpeza geral em todos os canais. Não há nenhum canal na mesa que eu não use um low cut. Nenhum canal, ok? Vou sempre limpar alguma coisa. Mesmo num kick, que por norma é o canal mais grave da mesa, mesmo aí eu vou usar um low cut para limpar algumas frequências, está bem? E depois vocês vão entender o porquê de se fazer isso também mais tarde, mas eu quero que vocês ouçam aí a diferença, né? Não vejam, porque neste caso aqui não faz muito sentido. Está bem? Passando para o Dynamics. No Dynamics nós temos então o compressor, ok? Lá está. O que é que o compressor faz? Ele vai verdadeiramente, aqui, esta mesa neste caso, nesse sentido é fixe porque explica logo, ele vai mexer com a dinâmica do sinal, ok? O que é que quer dizer com dinâmica? Suponham, novamente, tudo isto vai ser mostrado com mais detalhe, ok? No programinha, no programa de edição. Agora nós estamos a ver de forma mais abstrata, né? Só para vocês entenderem. Imaginem que o meu sinal, este é o máximo dele, este é o mínimo dele, ok? O que é que um compressor faz? A maior parte das vezes ele só pega no meu sinal mais alto e baixa. O que é que ele fez com a dinâmica? Reduzi a dinâmica, ok? Peguei no meu sinal alto, mais alto e reduzi. Só que também, dentro do compressor, a maior parte dos compressores, eu tenho uma ferramenta que me permite fazer isto. Ou seja, este aqui fica fixo e subir o meu sinal mais baixo também, ok? Isso ajuda-nos em quê? Por exemplo, numa caixa. A caixa, por vezes,
a gente quer tirar, é um instrumento com muita dinâmica, ou seja, o ponto mais alto é muito alto e o ponto mais baixo que a gente quer realmente ouvir é muito baixo. Então, por exemplo, uma caixa grave, para a gente tirar um som de uma caixa grave, nós temos que pegar neste som baixo e subir bastante, e pegar neste som alto e descê-lo bastante. Okay? Se só pegarmos no som alto e descermos, ainda assim nós não vamos ter uma caixa grave. Okay? Porquê? Porque o som baixo ainda está muito baixo. Então precisamos de subi-lo. Okay? Lá está. Basicamente o compressor pega no som mais alto e no som mais baixo e diminui a distância entre eles, ou seja, diminui a dinâmica desse instrumento. E isso completamente a parte da equalização. Sim, porque aqui é dinâmica. Ou seja, a dinâmica é volume alto ou baixo dentro do próprio instrumento em si. Praticamente, ou seja, amplitude, quando nós estamos a falar em amplitude, estamos a falar mais a nível de frequências, ou seja, esta frequência, por exemplo, esta frequência está com uma amplitude de 13 dB, ok? Em 2.27 kHz eu estou com 13 dB de amplitude positivos, ok? Ou negativos. Aqui estamos a falar mesmo a nível de dinâmica. Ele vai baixar a força do sinal mesmo, ele vai baixar ou vai subir, ok? Vai tirar essa dinâmica, o pico e o val, ok? Aqui também temos uma representação do que é que está a acontecer com o sinal. Por norma ele fica aqui a laranja também, quando está a entrar sinal, literalmente. Aqui mesmo temos o threshold, ok? O threshold, o que é o meu threshold? É o nível em que, quando o sinal passa daquele volume, quando é que eu começo a cortar? Quando é que eu começo a cortar este pico? Okay? Às vezes o meu pico, aqui está o meu threshold, e este pico não chega aqui a encostar no meu sinal. Então não há corte. Quando eu passo este sinal, aí sim o sinal é baixo. Quando eu passo este threshold, este nível, aí sim o sinal é baixado. Ok? O gain reduction é o quanto é que esse sinal é baixado. Ok? Este, ao contrário deste, do noise gate o gain reduction ele é fixo, ok? A gente é que escolhe exatamente, olha, eu quero 20 dB de gain reduction e fica ali fixo, ok? E ele só mexe os 20 dB quando abre, né? O gain reduction do compressor não, ok? Ele nunca está a cortar e quando passa é que o gain reduction ele entra, digamos aqui. É mais ou menos o contrário do noise gate. É quase como se fosse isso, exato. Atenção que no gain reduction do compressor, regra geral, ok? Regra geral, menos 6 dB. Em praticamente todos os instrumentos. Menos 6 dB. Instrumentos e vozes. Ok? Menos 6. Isto aqui, este 3, este 6, isto é negativo. São sinais negativos. Porque ele está... Não se esqueçam que o sinal, por nome, ele é 0, né? Ou a nível de ganho digital, ele está no 0 e corta, ok? Ele está no 0 e corta. Então, quantos dBs eu vou cortar? Menos 3, menos 6, menos 18, ou cortar quase total, está bem? Por norma, menos 6 dBs. Porquê? A partir de 6 dBs, começa-se a perceber muito o efeito do compressor, e a gente não quer nunca que um compressor seja audível, ok? O compressor ele tem que ser invisível, ou seja, invisivelmente audível. Imperceptível, exatamente. Epá, o meu ajudante hoje tem o compressor ele tem que ser imperceptível, está bem? Como é que a gente faz lá? Epá, lógico, com muito trabalho, com muita experiência, porque não é só pegar no threshold, baixar aqui e meter 6 dB de ganho que ele vai ser imperceptível, não é só isso, ok? Mas por norma, se a gente atingir os menos 6, por norma ele vai ser mais imperceptível do que se cortarmos mais. Existem algumas exceções, como é óbvio, a caixa eventualmente pode-se cortar um pouquinho mais, ok? Mas comecem no menos 6 e a partir e vão testando para ver se dá para cortar mais. Por exemplo, os pratos, os overs, né? Aí, por norma, costumo cortar bem mais do que menos 6. Porquê? Porque eu costumo cortar o som da caixa nos overs, ok? Eu tenho os overs são os meus 2 canais, os meus 2 microfones que captam a bateria por cima, né? Aqueles microfones ficam mais altos, em cima da bateria, né? E eu, para que ouça melhor os overs, peço desculpa, para que ouça melhor os pratos, o que é que eu tenho que fazer? Como
querendo ou não, a minha caixa, por nome, é o meu som mais alto de todo o kit da bateria, eu corto nos microfones dos ovos, eu corto mais a caixa, ok? Para que quando entre o prato, o som já esteja mais limpo, digamos assim. Ok? Então, por norma, se vocês forem passar o gain reduction de um over, vocês não passem a bater nos pratos, passem a bater na caixa. Ok? Mas isso depois vocês vão ver também com mais detalhe. Epá, deixa-me só fazer-te uma pergunta. Diz. Isto da compressão é que eu A compressão é um nível é já aquela cena. intermédio para o avançado quase. Mas Eu vocês vão chegar lá. Só uma pergunta, tu estavas a falar que tens o threshold para que os pontos altos, né, que nós conseguimos baixar, e tens a parte em que tu aumentas os pontos baixos. Por exemplo, se nós tivermos uma caixa, uma tarola, que ele está a tocar com as baquetes, mas há uma parte da música que toca com vassouras. Como é que nós conseguimos manter, ou é quase impossível, manter a mesma dinâmica, né? Mas que seja mais ou menos audível? Isso é com compressão, certo? No exemplo que tu me estás a dar, Ricardo, não é possível tu fazeres uma compressão para que uses os dois, porque são realmente aquilo quase que vira um instrumento diferente, quase. Porque realmente a pancada é totalmente diferente, né? O que é que das duas uma? Em primeiro lugar, vais ter um técnico a operar esse som, ok? E ele vai pegar no fader. Dava jeito. E ele vai pegar no fader e vai fazer isto. Quando ele pegar as vassouras... Que isso? Ele vai pegar no fader, que por nome, imagina, está ali no 0 e vai... Olha, naquela parte da música ele vai usar vassouras. O técnico só tem que saber isso, ok? Ou pelo menos deve, né? Por isso é que é bom os técnicos que são acompanhar os ensaios também, para que ele saiba, consoante a dinâmica da música, consoante aquilo que vocês, banda, vão fazer, vocês, no caso, Alexandre e Ricardo e Flávio, que são músicos também, né? Consoante o que a banda vai fazer, ele deve saber, ok, nesta parte da música vai entrar aqui umas vassouras na caixa. Então, ou ele vai aqui ao compressor e aumenta, neste caso, o que se usa para subir, ok, os volumes baixos, é aqui o gain ou então make up gain. Ok, era isso que eu estava a pensar. Atenção que este ganho, não estamos a falar do ganho da mesa, é o ganho dentro do compressor, está bem? E este ganho, lá está, este tal sinal que eu disse aqui, que está cá em baixo, este ganho vai subir. E o threshold vai ser, não quer dizer que o threshold baixe isto, atenção. O threshold é onde entra, mas este baixar está muito relacionado com o rácio, ok? Está muito relacionado também com o ataque, está muito relacionado com muita coisa. O threshold, lá está, ele só nos indica quando, mas ainda assim temos que respeitar ainda outras variáveis aqui, está bem? Mas essa parte que estás a dizer, por exemplo, da esteira, lá está, ou da esteira não, das vassouras, ou ele vinha aqui ao make-up gain e subia, mas muito provavelmente também teria que descer o threshold, ok? Ou então pegava no fader e mandava lá para cima. Que é por norma a primeira coisa que eu faria, que é o que acontece, por exemplo, quando há certas músicas em que eu chamo aquilo de rufos, não sei exatamente se é o termo técnico, mas quando o baterista está ali a fazer aqueles rufos como se fosse olha, vai entrar uma cena de uma surpresa, pá, né? Eu quero ouvir o quê? Muito a parte da esteira, né? Quero ouvir imenso a esteira. Já sei o que é a esteira. Sabes o que é a esteira? É aqueles fiozinhos que ficam debaixo da... Ok, já estou a ver aqui. Já sabes o que é, né? Eu quero ouvir a esteira, né? Eu quero ouvir a parte de baixo. O que é que eu faço? Como tenho os microfones, por norma o microfone da esteira está bem mais abaixo do que o da caixa de cima, mas eu pego no microfone de baixo e mando lá para cima para que eu ouça exatamente esses detalhes. Passou essa parte da música, vem cá para baixo novamente. Mas desculpa, não existe uma possibilidade, por exemplo, existe o canal, certo? Para essa componente da bateria. Sim. Em vez de estar o técnico de som, estar ali a regular, neste caso, gain, tu disseste até outra expressão. Make gain. Não existe a possibilidade de duplicar-se um canal, ou haver dois canais e já com presetting específico para aquela parte? Tu estás a entrar naquilo que eu até
dei o overview na última aula, que é a tal questão de preparação. É um exemplo muito prático e é uma técnica muito usada lá está, olha, eu sei que naquela música eu vou ter. Se eu tiver canais disponíveis na mesa, não há nada que me impeça de o fazer, ok? Eu posso jogar, dando um exemplo muito prático, eu posso jogar, imagina que eu tenho a caixa Snare Top, em que ele entra no canal 2, mas eu posso, nesta mesa, posso dizer então que este aqui é o meu canal 2 também, ok? Exemplo prático que estavas a dizer. Por norma, a caixa está, ou seja, imagina, só tinha o kick e a caixa, ok? A caixa com baqueta é esta. A caixa com vassouras é esta. E todas essas tais coisas que tu disseste, todas as definições estarem diferentes. Poderia perfeitamente usar isso, ok? Só que muitas vezes não há canais suficientes para isso lá está. Às vezes essa diferença não... a quantidade de vezes que isso é utilizado não justifica estás a perder aqui um canal ou teres um canal ali ao lado que quase nunca é utilizado, ok? No entanto, imagina, tu estás a acompanhar uma banda que vezes e vezes sem conta isso acontece. É perfeitamente execuível fazeres isso. Isso não quer dizer a mesma coisa, sei lá, estou aqui a olhar para um baixo. O baixo, olha, tem aqui uma música que o baixo ele corta-se totalmente os graves e eu preciso ter aquilo muito rápido. Okay? Tu aplicas o sinal do baixo, pões exatamente o mesmo input, né? O tal, como eu mudei aqui, o source, o input source, ok? Depois vocês vão entender, este é o próximo coisa que a gente vai falar na próxima aula. Estes detalhes aqui, né? Aqui em cima. Mas aqui no config eu posso dizer, ou seja, neste canal 9 do baixo eu posso dizer qual é que é o input físico da mesa, ok? E eu posso ter... O que é que me está a ligar aqui? Epa. Desculpa lá, estou-me aqui a ligar, estragaram-me aqui a minha câmera. Você estava a ouvir um bebê. Também estás a ouvir um bebê? Esse é o novo técnico de som. Ok. Não, por acaso não era isso. O que é que eu estava a dizer? Ou seja, eu posso ter todos os canais da mesa, da bateria, a receber um input 1, se eu quiser, ok? E ter configurações diferentes em cada um dos canais, ok? Depois basta-me, lá está, ir mutando ou desmutando aquilo que eu quiser. Okay? Cuidado lá está, que é para não se enganarem e usem com precaução estas mudanças aqui de inputs, principalmente no vosso caso, por exemplo. Depois a gente perde-se a voltar ao que é que é. Não, e não só. Às vezes acontece, por exemplo, lá na igreja o pessoal não avisava que mudou alguma coisa. Depois eu, não tenho entrada, não tenho sinal. E aquele canal, afinal, estava a receber outro canal e não aquele supostamente o correto. Eu já vejo que estão a tocar aqui a porta. Ok. Ou seja, este canal não estava a receber o canal correto, né? Então, o input correto, né? Então acabava por perder isso. Ok? Mas basicamente é isso. Podes perfeitamente usar essa técnica, digamos assim, e que vai ajudar se houver necessidade de realmente fazer isso. No meu caso, por exemplo, que o Ricardo disse, eu lógico, no ensaio, primeiro lugar, testava a questão do volume, ok? Mas só subir o volume, se for suficiente, estamos bem. Vou só fazer mais uma questão, desculpa lá. Muito rápido. Em relação a ao nosso gate, ao equalizador, ao compressor, depois estavas a dizer que vamos usar um programa. Vais usar o Reaper? Sim, sim. Yeah. Boa, ok. Boa. Eu prefiro usar o Reaper, que toda a gente pode ter Mac, é gratuito, e em Mac, em Windows, então está bem. Nós já estamos, são 10h10 já. É melhor, na próxima aula eu começo logo com isso com vocês, que faltávamos só com outra turma. Eu cheguei a passar esta parte aqui, mas vocês estão com muitas dúvidas, então, mas o que é bom, porque eu, com certeza vou... Voltei, desculpa lá. Não faz mal, com certeza vocês vão tirando, vão ficando mais esclarecidos, tá bem? Mas basicamente isto aqui já é a parte final das saídas e multigrupos e DCAs, também não é nada de complexo, digamos assim. Está bem? Okay. Deixa eu fazer uma pergunta então fora da aula de hoje.
Diz. O que é o RTA? RTA é um... Tu tens, por exemplo, aqui o RTA, aqui no equalizador, tens os RTAs, ok? O RTA, o que é que ele faz? Ele mede as frequências, okay? Neste caso da mesa, ok? Ele mede as frequências que estão a entrar no canal, ok? Se tu deixares isto ativo, eu gosto sempre de deixar ativo, em todos os canais da mesa, conforme eu venho aqui ao equalizador, eu vejo exatamente que frequências, dentro daquele canal, que frequências é que estão a entrar, ok? E eu gosto de usar em pós e não em pré, ok? Este pré e pós é relativo ao RTA. Se eu deixar em pré, o que acontece? Eu estou só a ver as frequências, independentemente do que eu estiver aqui a fazer com o equalizador, ok? Ou seja, se eu tiver, imaginem que estou a ter aqui em 440 Hz, está a entrar naquele canal, 10 dB naquela frequência, ok? Se eu cortar 10 dB, visualmente falando, se isto aqui estiver em pré, a mesma vai estar aqui os 10 dB. Eu não quero isso, né? Eu quero ver exatamente qual é o resultado final, a nível de frequências, que está a acontecer depois de eu cortar, ok? Mas basicamente é isso. Aqui não consigo mostrar, posso mostrar depois num DAW e na vossa mesa vocês conseguem fazer isso, ok? Pegas lá abres este programa, que é praticamente igual, e selecionas um canal, metes podes pôr em solo ou selecionas mesmo o canal, né? Tipo, imagina, vais ao baixo, carregas aqui no canal do baixo. Vais ao equalizador, carregas no RTA e vês quais são as frequências que estão a entrar nele, ok? Depois tens esse spec. Spec é um espectrógrafo. Ele dá-te as frequências, mas ao nível de tempo. É uma diferença a nível de cores. Ele tipo mete-se a azul, é uma frequência que quase não esteja a entrar, e a vermelha é uma frequência que está a entrar com muito mais força. Pronto. Então, e vai fazendo assim, a nível de tempo, vai tipo passando ao longo de 10 segundos e depois vai continuando aquilo. É quase, ok, como se fosse um... Como é que se chama aquele detector de mentiras? Como é que se chama aquele? Eu acho que é assim o nome. Polígrafo. Um polígrafo. Estão a ver o sinal que o polígrafo faz de subir e descer? É quase como se fosse um polígrafo, mas aqui do histórico, digamos assim, das frequências no espaço de 10 segundos. Está bem? Isto é muito importante, lá está, porque vocês conseguem perceber. Imagina, por exemplo, para apanhares um feedback, é extremamente importante eu saber. O meu ouvido ainda não está treinado o suficiente para eu ouvir um feedback e saber, são os 5.520 Hz que está a dar em feedback. Era bom. Então eu uso as ferramentas que eu tenho disponíveis, que a mesa me dá para isso. Seja o RTA, seja o espectrógrafo. Ok? Por norma não uso muito o espectrógrafo. Lá está, talvez para tirar um feedback seja bom na hora, mas depois eu tiro e uso só o RTA, e sempre, como eu disse, em pós e não em pré. Equalizador, está bem? Esclarecido, Alexandre? Faz o teste e depois faz o teste também na mesa. Como estou a dizer faz o teste porque tens acesso, não sei se vai estar este fim de semana, mas tens um acesso mais rápido. Depois nós vamos ver também com calma, porque o RTA é uma ferramenta muito boa. Pois é, porque eu, de algumas coisas que eu fui vendo da mesa, no YouTube, lá um vídeo lá, o gajo diz, isso aqui... Consegues ver melhor isso aqui se puseres o RTA. Aí eu tipo fiquei naquele RTA, RTA. Tipo, já procurei, já ativei, tipo, mas no telemóvel, não sei se... No telemóvel há algumas aplicações não dá para ver o RTA. Tipo, está lá o botão, mas acho que não muda nada. Mas o nosso PA estava muito alto, não era? Eu lembro de teres dito no RTA que não dava para ver muito bem, porque o nosso PA estava muito alto, então aquilo... Exato. Não aparecia logo no lá. nosso caso não aparece muito, sim. Porque o ganho tem que estar muito... O ganho de todos os outros instrumentos tem que estar baixo para se poder... para não poder haver feedback, e depois acaba por não teres visualização do RTA. Okay. Mas depois isto está... O próprio... Aqui no monitor, vocês têm até aqui um... Não é no monitor, é... RTA. É exatamente aquele, não me deixa ver. Mas quando vocês estão ligados à mesa, vem a Utility RTA e tem como aumentar o ganho do RTA. Na X32 eu sei que tens mais ganho de RTA do que na X18, na X018.
Então dá para ver menos esse tal RTA, caso o PA esteja muito alto. Ok. Bom, rapazes, é tudo por hoje, para não vos maçar mais também. Tudo por hoje tens um bebê para cuidar. E é isso. Vão tirando dúvidas lá no grupo, se tiverem. Para a gente também ir, que assim a gente vai dando aula também durante a semana, não só aqui. O que é bom também para vocês ir aprendendo e ir assimilando melhor as coisas. Tá bom? Há uma dúvida que tenham? Disponham. Já sabem, estamos juntos aí, tá bom? Ok, Bom combinado. culto também para vocês agora. Então vá. Um abraço. Certo, vai. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, bom descanso. Tchau. Boa noite.